Coragem não é a ausência de medo, mas o triunfo sobre ele. O homem corajoso não é aquele que não sente medo, mas que conquista esse medo. Essa frase foi dita por um dos homens mais importantes do mundo ocidental. E antes mesmo de dizer o seu nome, eu explico a frase pelas próprias palavras de quem a criou, que afirmou que ninguém nasce corajoso e que em vários momentos da sua vida ele teve a sua coragem testada. Ele sentiu medo em diversas vezes, em diversas situações em sua vida, quando ele foi preso, quando ele foi espancado e quando ele foi ameaçado de morte. E em suas próprias palavras, ele disse: "Se você ousar me tocar, vou levá-lo à mais alta corte do país. E quando tiver acabado com você, você vai ser tão pobre quanto um rato de igreja." Bem, ele parou nessa entrevista e disse: "Eu estava com medo. Não foi porque eu era corajoso que eu disse isso, mas alguém tinha de parecer corajoso." Ele nos explica que para ter coragem não significa ter ausência desse medo. A coragem nos ensina justamente a aprender a superar o medo. Os corajosos são aqueles que decidem seguir em frente, apesar de todo o medo que possuem. E esse grande homem, ele teve muita coragem, apesar do medo. E o nome desse grande líder é Nelson Mandela. Nelson Mandela, logo que iniciou o ensino fundamental, a sua professora lhe atribuiu esse nome, Nelson, em inglês, em homenagem ao almirante Nelson, que era um costume, uma tradição naquela época de dar nomes a todas as crianças que frequentavam as escolas. Com o tempo, esse líder sul-africano foi ainda ganhando outros nomes. Madiba, nome do clã Tembu, a que pertencia, Tata, pai da África do Sul, e o seu nome original de nascimento, Rolihlahla Mandela. É um nome na língua Xhosa, que ganhou aos seus 16 anos no seu rito de passagem para a vida adulta. Esse nome significa galho da árvore, mas que significa, sobretudo, um criador, um fundador da conciliação, do diálogo, o que tem tudo a ver com a história que viria a construir ao longo da sua vida adulta. Nelson Mandela nasceu numa família de nobreza tribal em Mvezo, na África do Sul, no dia 18 de julho de 1918. O seu pai, que era conselheiro do rei, era um líder regional de peso na região. E foi muitas dessas lições como líder que Nelson Mandela aprendeu na sua primeira infância. Em 1925, Nelson Mandela ingressa na escola primária, onde recebeu o seu nome Nelson, e com 9 anos de idade ele perde o seu pai, quando então ele é levado para a vida real e ficou sob os cuidados do povo Tambu. Ao terminar a sua formação elementar, ele entra na escola preparatória Clarkbury Boarding Institute, um colégio exclusivo para negros, onde estudou toda a cultura ocidental. Em seguida, ele ingressa no colégio Hildtown, onde era interno. E foi em 1939 que Mandela ingressou no curso de Direito na Universidade de Fort Hare, a primeira universidade da África do Sul a ministrar cursos para negros. Mas, por se envolver em protestos junto com o movimento estudantil contra a falta de democracia racial nessa instituição, ele foi obrigado a abandonar o curso. Mas foi em 1943 que ele conclui um curso de bacharelado em artes na Universidade da África do Sul, mas continuou seus estudos de direito por correspondência na Universidade de Fort Hare. Então, mais tarde, ele receberia aí um título de doutor honoris causa na tentativa de compensar a expulsão. E a luta de Nelson Mandela em face das questões raciais iniciou-se desde a época dos seus estudos na escola de direito, como eu comentei anteriormente. Mas em 1944, Nelson Mandela, juntamente com Oliver, um amigo que ele conheceu na universidade, e também com Walter, juntos eles fundaram a Liga Jovem do Congresso Nacional Africano, que era também chamado de CNA. Esse foi um instrumento de representação política dos grupos negros, um importante instrumento. Então veja que uma das heranças mais trágicas deixadas pelos colonizadores europeus foi esse brutal racismo na África do Sul. Os apoiadores dessas ideias de superioridade racial do branco em detrimento do negro, ela veio com essa colonização europeia que começou a instituir, ao longo dos anos, uma série de leis
que criavam obstáculos, segregava, restringia e punia os negros da África do Sul. Iniciou-se um período de segregação, que foi ser instalado efetivamente, normativamente, em 1948 pelo Partido Nacional, que eu vou falar daqui a pouquinho um pouco sobre ele. Mas o que seria esse apartheid, né? Eu quero iniciar trazendo uma frase de Nelson Mandela que ele vai dizer: durante toda a minha vida, dediquei-me a essa luta do povo africano. Lutei contra a dominação branca e lutei contra a dominação negra. Acalentei o ideal de uma sociedade livre e democrática na qual as pessoas vivam juntas em harmonia e com oportunidades iguais. É um ideal para o qual espero viver e realizar. Mas, se for necessário, é um ideal pelo qual estou preparado para morrer. Então, essa fala de Nelson Mandela é uma passagem que foi retirada de um de seus depoimentos no julgamento de 1964, quando ele foi condenado à prisão perpétua. E o que seria? O apartheid, ele significa a segregação em Afrikaner, que é uma língua de origem holandesa. No caso da África do Sul, significou de fato a segregação de todos que fossem negros. Então, havia uma separação entre negros e brancos. Era um regime racista, que começou a ser colocado no país, como eu disse anteriormente, por uma série de leis que foram sendo implementadas, né, até que chega num período onde o Partido Nacional vence a eleição, que na época, esses europeus imigrantes que vencem essa eleição, eles representavam uma minoria no país, eles representavam apenas 20%. E os negros não tinham direito a voto, nem negros e nem mestiços. E aí, acompanhando ali agora a nossa timeline, em 1949, houve uma publicação de uma lei que era proibido o casamento interracial na África do Sul. Em 1950, surge uma nova lei que era obrigatória a classificação racial. E aí, em 1953, surgem novas normas, e aí começa a tornar ainda mais violenta essa segregação, porque proíbe os negros de andar nas ruas, nas mesmas calçadas que os brancos. Proibidos de frequentar as mesmas praias, proibidos de usarem os mesmos ônibus, hospitais, escolas, universidades. E veja que lá em 1959 inicia uma política de fato de segregação porque havia uma remoção forçada de negros para os chamados bantustões. Também eram chamados de lares tribais, era uma espécie de tribo, uma região onde só ficariam os negros. Seriam guetos, longe dos centros urbanos. E em 1960, o que acontece? Uma série de moradores de um bairro, eles vão até a frente da polícia e queimam todos os seus passes, aquele documento que dizia quem era negro e quem não era. E em 1960 é a primeira vez que a ONU se pronuncia em relação à política do apartheid. E nesse mesmo período, Nelson Mandela, ele faz o pronunciamento. Want the franchise on the basis of one man, one vote. They want political independence. We have made it very clear in our policy that South Africa is a country of many races. There is room for all the various races in this country. Notwithstanding our clear declaration that this campaign is being run on peaceful and non-violent lines, close the chapter as far as our methods of political struggle are concerned. E em 12 de junho de 1964, o juiz De Wet sentenciou Mandela e 2 de seus coautores acusados das manifestações ante o sistema político do período. E embora a promotoria tenha solicitado a pena de morte, o juiz condenou Nelson Mandela e os demais coacusados em prisão perpétua. I have cherished the idea of a democratic and free society. O mundo inteiro se mobilizou e o regime cedeu. O senhor não foi sentenciado à morte, mas à prisão perpétua. Mas em 1976 iniciou uma série de protestos, sendo um deles na cidade de Soweto, onde, segundo o governo, houveram apenas 23 mortos, mas segundo a luta racial, foram mais de 700 mortos. E nesse período, Nelson Mandela já estava preso por 18 anos na ilha, que era chamada de Robben Island, onde ele ficou até 1982, e depois passou por outros presídios no país. Mas em 1989, com a queda do Muro de Berlim, e também com uma distensão aí na Guerra Fria, reduzindo a tensão do governo,
abre-se uma possibilidade de diálogo com a África do Sul. E nesse ano assume um novo presidente, Frederick de Klerk, que negociaria a saída de Mandela da prisão. Believe that the future of our country can only be determined by a body which is democratically elected on a non-racial basis. Em 1993, Nelson Mandela e o presidente de Klerk, eles assinam uma nova Constituição sul-africana, colocando fim a mais de 300 anos de dominação política da minoria branca, preparando a África do Sul para um regime de democracia multirracial. E nesse mesmo ano, ambos recebem aí o Prêmio Nobel da Paz pela luta em busca dos direitos civis e humanos no país. E após longas negociações, Mandela consegue a realização das eleições multirraciais em abril de 1994, quando seu partido sai vitorioso e Mandela foi eleito o primeiro presidente democrático da África do Sul. Com mais de 60% dos votos, o senhor se tornou o primeiro presidente de uma nação sul-africana democrática multirracial. Essa foi a conquista de uma vida de lutas. A África do Sul nunca tinha recebido tantos chefes de Estado. Todos compareceram como um tributo à sua vitória, um símbolo dos fracos sobre os poderosos, da certeza sobre a incerteza e da esperança sobre a resignação. Nelson Rolihlahla Mandela do hereby swear to be faithful to the Republic of South Africa. So help me God. Never, and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another. Abordado o caso Mandela e o Apartheid, passamos agora para a análise das relações existentes entre o poder e os direitos humanos. Em princípio, vamos fazer uma distinção entre os conceitos de autoridade e de poder. Para compreendermos o significado de autoridade, é preciso retornarmos à sua origem romana. A auctoritas romana tinha como concepção a ideia do reconhecimento de uma capacidade própria, intrínseca ao indivíduo. Referia-se, desse modo, à capacidade de se fazer respeitar e ao reconhecimento disso por parte dos outros. Em uma concepção mais moderna, poderíamos dizer que a autoridade representa a capacidade de influenciar o comportamento do outro, em razão do prestígio moral que a pessoa possui no meio social. Já o poder, ou potestas para os romanos, está associado ao exercício imposto pela força. Refere-se à capacidade de impor condutas ou situações de passividade por meios coativos. Quando esse poder assume uma forma jurídica, ele passa a ser revestido de legalidade, mas não necessariamente de legitimidade. A legitimidade nessa compreensão está associada diretamente à autoridade. Caso ocorra ligação entre autoridade e poder, temos um poder legal e legítimo. Nesse ponto, é importante destacar o entendimento de Hannah Arendt. Para ela, o poder é efetivo somente se incluir o consentimento dos governados. Arendt sustenta que o poder nunca é uma propriedade individual. O poder pertence ao grupo e sobrevive somente na medida em que o grupo permanece. Quando dizemos que alguém se encontra no poder, o que queremos dizer é que a sua investidura de poder provém de um certo número de pessoas que o autorizam a atuar em seu nome. Michel Foucault acrescenta à concepção de poder a ideia de resistência. Segundo o autor, não pode haver relação de poder se não existir a possibilidade de resistência. Partindo desses apontamentos iniciais, é possível inferir que o poder
somente se legitima quando seu exercício é consentido por aqueles que o obedecem. Esse consentimento social mostra-se como pressuposto para a legitimação do poder. Nesse sentido, o poder deve ser limitado, impondo ser resguardado o direito de reivindicação. O professor Vladimir Oliveira da Silveira, sobre esse ponto, destaca que, dentro do pensamento social e político contemporâneo, o poder é visto como algo que compreende não apenas uma simples capacidade, mas como algo que deve ser limitado e que pressupõe o direito de lutar, o direito de reivindicar e de disputa, baseado no consentimento daqueles sobre quem o poder se exerce. Conforme evidenciado na primeira parte desse seminário, o poder estatal sul-africano impôs um regime autoritário de segregação racial, baseado na ideologia de supremacia branca, violando sistemática e progressivamente os direitos humanos de negros e mestiços. Mandela e diversos outros prisioneiros políticos tiveram suas liberdades arbitrariamente cerceadas e foram submetidos a condições degradantes no cárcere, sendo obrigados ao trabalho forçado e sendo submetidos a diversas formas de violência. No caso estudado nesse seminário, como em tantos outros, podemos observar que o Estado, que paradoxalmente competia salvaguardar os direitos dos governados, mostrou-se como grande violador desses direitos. E a própria evolução histórica dos direitos humanos relaciona-se diretamente com a luta pela limitação do poder estatal. Os direitos humanos de primeira geração, ou dimensão, segundo alguns doutrinadores, simbolizam bem essa luta. Os direitos de liberdade são diretamente oponíveis ao poder estatal, sendo denominados de direitos negativos ou direitos de resistência. Esses direitos foram proclamados como verdadeiros limites à atuação do Estado, que não poderia intervir na esfera privada das pessoas. Todavia, nem todos os direitos de primeira geração são negativos. Os direitos políticos atribuem às pessoas um poder de participar ativamente da vida política estatal, podendo então participar do processo político. Já os direitos de segunda geração exigem uma prestação positiva, uma atuação positiva do Estado para o alcance do valor da igualdade. São denominados de direitos positivos e prestacionais, que obrigam o Estado a atuar intervindo no domínio econômico e prestando políticas públicas sociais com o objetivo de implementar um bem-estar social. Por outro lado, os direitos humanos de terceira geração, embasados no valor da fraternidade, não têm como ponto central a relação entre Estado e indivíduo, mas sim centra-se na compreensão do ser humano com relação aos seus semelhantes. Contudo, cabe ao Estado também proteger e promover esses direitos, a exemplo dos direitos ao desenvolvimento e ao meio ambiente equilibrado. Esses breves apontamentos sobre as três gerações dos direitos humanos foram feitas para evidenciar a íntima relação entre os direitos humanos e o poder estatal. Ao mesmo tempo em que os direitos humanos buscam limitar a atuação do Estado, temos aqui o status negativo de Jelinek, almejam também condicioná-lo no sentido de buscar a concretização desses direitos, status positivo. No apartheid, podemos observar que o regime de segregação racial, fundamentado na ideologia da supremacia branca, afrontou especialmente os direitos de primeira e de segunda geração das pessoas negras e mestiças. Considerando que a discriminação racial foi um dos principais pilares desse regime, é oportuno agora fazermos uma análise sobre o direito à igualdade sob o viés racial. Para tratarmos do direito à igualdade, é necessário traçarmos o percurso histórico da origem dos direitos humanos de segunda geração, que são pautados pelo ideal da igualdade.
As condições desumanas de exploração dos trabalhadores provocadas pela Revolução Industrial desenvolveram um estado de consciência acerca das necessidades humanas básicas. As primeiras conquistas dos direitos sociais, econômicos e culturais, então, vêm com a Constituição do México em 1917, com a Revolução Russa em 1918 e também com a Constituição de Weimar em 1919. Inauguram-se, então, direitos que não buscam mais somente a igualdade formal, mas também a igualdade material. Pelo Estado, não bastava mais o simples reconhecimento formal das liberdades humanas. Era necessário assegurar as condições materiais mínimas para que essas liberdades fossem desfrutadas efetivamente. Pouco tempo depois, diante das atrocidades ocorridas durante a Segunda Guerra Mundial, percebeu-se que o positivismo jurídico ainda não oferecia proteção suficiente ao ser humano. Era necessário, então, construir uma nova ordem jurídica com aplicação universal e que proporcionasse ao ser humano uma posição de destaque. Assim, com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, é trazida a valorização do ser humano, independente do seu gênero, nacionalidade ou credo, e a dignidade humana passa a tomar espaço em todos os comandos legais e a ter aplicação em todas as relações intersubjetivas. Diz o artigo 2º da Declaração. Toda pessoa tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidas nessa declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento ou qualquer outra condição. A dignidade humana, assim, passa a ser o princípio norteador de todos os ordenamentos jurídicos. Contudo, nesse ínterim, acontecia a política de segregação racial desenvolvida pelo Apartheid, que, embora implementada oficialmente em 1948, se iniciou muito antes, já em 1910, com a chegada dos afrikaners ao poder, com a implementação de leis segregacionistas de modo mais esparso. Com o Apartheid, o Estado sul-africano constrói uma narrativa nacionalista no intuito de homogeneizar uma identidade onde a questão racial tem papel central. O Apartheid e as formas anteriores de supremacia branca no território sul-africano afetam todos os espaços e relações sociais daquela população. Os não-brancos eram sistematicamente subordinados aos brancos, não podiam se casar com brancos, não podiam ocupar o mesmo espaço no transporte público, não podiam usar o mesmo transporte, ou até mesmo morar no mesmo bairro. Eles eram isolados em reservas e a eles era negado o direito ao acesso a áreas reservadas aos brancos. Aos não-brancos era oferecida uma educação diferenciada e também não era permitido que eles realizassem o mesmo trabalho, entre outras restrições. Há relato na literatura, por exemplo, que a educação de cada criança negra custava ao Estado apenas 1/10 de cada criança branca. A educação superior, então, era praticamente impossível para a maioria dos negros. As poucas universidades que tinham de alta qualidade eram reservadas aos brancos, e além disso, a educação provida aos negros era deliberadamente não designada para prepará-los para a universidade, e sim para os trabalhos braçais disponíveis para eles. Diante disso, a política adotada pelo Estado sul-africano de se fazer valer seu projeto de nação e manter a hierarquia racial feriu os direitos de igualdade dos não-brancos na África do Sul sob seu aspecto formal e material, o que ocasionou elevados índices de desigualdade social durante a vigência do regime e também após o seu fim. O Congresso Nacional Africano, resistência anti-apartheid criada por Nelson Mandela, então, em defesa dos direitos de igualdade, lança a Carta da Liberdade em 1955. Essa carta defendia direitos já declarados na Declaração Universal dos Direitos Humanos, mas que ao povo sul-africano não era assegurado. O documento fazia, por exemplo, defesa de direitos de propriedade, leis justas, justa distribuição de renda e muitos outros. Abaixo temos um trecho da carta, o trecho inicial dela que eu vou ler para vocês,
que a África do Sul pertence a todos os que nela vivem, negros e brancos, e que nenhum governo pode afirmar autoridade a menos que seja na vontade de todos os povos. Que nosso povo tem roubado de sua terra de nascência a liberdade e a paz, uma forma de governo fundada na injustiça e desigualdade. Que o nosso país nunca será próspero e livre até que todo o nosso povo viva em fraternidade, que goze de direitos e oportunidades iguais. Com esse trecho da carta, podemos perceber o clamor pela população sul-africana pelo seu direito de liberdade e de igualdade. Nesse contexto, necessário abordarmos, então, sobre o processo de dinamogênese dos direitos humanos, especialmente relacionados à violação do Estado totalitário sul-africano e às lutas pela igualdade na África do Sul, que resultaram no reconhecimento gradual dos direitos legais desses grupos discriminados até a construção da democracia no país. Dando continuidade, para a gente poder compreender toda essa situação que levou ao encarceramento do Nelson Mandela, a entender a forma como o direito e os direitos humanos estão relacionados a isso, a gente tem que se ater a todo o processo de criação e manutenção dos direitos e dos direitos humanos. Todo esse processo de encarceramento, de criação do apartheid e de outras formas de segregação que a gente já verificou em toda a história da humanidade e hoje ainda verifica, tem relação direta com o direito, né? Isso porque muitas dessas medidas específicas, né, que vão chancelar a atuação do Estado de forma a exercer um poder específico e direcionado para uma determinada parcela da população, tem respaldo no direito. E todo esse processo está ligado, e tudo isso tem correlação ao processo que o professor Vladimir denomina de dinamogênese do direito, a dinamogênese do direito e dos direitos humanos mais especificamente. Todo esse processo de criação do direito é relevante. Isso porque o processo de criação e manutenção do direito, e manutenção nessa área interpretativa, ela está muito relacionada, de forma muito específica, à forma como as sociedades, né, que são significantes, dão significado ao direito. Então isso vai ser bem notado e vai ser importante para essa análise referente ao caso do Nelson Mandela. Isso porque cada sociedade, embora, por exemplo, isso já é uma corrente majoritária, os direitos humanos sejam de caráter universal, cada, dentro, claro, do limite da salvaguarda da dignidade da pessoa humana, cada Estado, cada sociedade, cada cultura vai dar uma interpretação diversa, vai dar e vai aplicar e vai considerar elementos diversos para interpretar, para recepcionar e para tornar eficaz aquele determinado direito humano dentro das suas sociedades. Então, todo o processo de criação e de manutenção também se insere nesse sentido. Todo o processo de criação de um direito humano, ele vai envolver esse trinômio: fato, valor e norma. Um fato relevante para o direito, né, relevante para a vida social, que é valorado, passa por um processo em que ele se torna valioso para aquela determinada comunidade, para aquela determinada sociedade, ele é normatizado. Então, o que vai definir, em muitas situações, a forma como aquele direito ele vai ser aplicado e vai ser interpretado, vai dizer respeito ao seu valor, né? No que diz respeito ao valor, qual é o valor do direito? O direito como matéria e o direito em geral? Vai depender do local em que aquela determinada norma está sendo desenvolvida, vai depender também da forma como aquela sociedade encara determinados pressupostos. No que diz respeito aos direitos humanos, os direitos humanos têm como valor, isso de forma reconhecida, de forma bem pontuada e esclarecida, a dignidade da pessoa humana, né? A grande diferença é que o direito ele vai regular a sociedade de uma forma reflexa, né? Ele vai ser o seu produto e, como produto, vai servir para regular a própria sociedade. Então, a gente vai ter que considerar aí nessa dinâmica os elementos pré-jurídicos e elementos metajurídicos, né? Que vão levar para um processo de normatização de determinado valor social. Então, quando a gente considera situações como, por exemplo, o apartheid, a gente vai estar vendo sendo colocado em prática um valor social, né? Um valor social que, muitas vezes, pode ser um valor que vai causar violação dos direitos humanos, mas é um valor. Então, nessa análise primária, é importante ressaltar, nesse sentido, a importância dessa análise da dinamogênese, né? do caráter, do valor, o caráter que a sociedade dá para os direitos e para os direitos humanos. Todo esse processo leva para uma consideração que o direito ele pode ser tanto uma ferramenta positiva de melhora nas condições da vida dos indivíduos, mas também pode ser fruto de
um processo de segregação racial, de um processo que vai levar diretamente para a violação dos direitos humanos. Aí entra a figura dos direitos humanos como um meio de se promover uma construção de patamares, né, que sejam considerados mínimos para a garantia da dignidade da pessoa humana. Por os direitos humanos não comportar essa multiplicidade de valores, além da dignidade da pessoa humana, ele é uma ferramenta específica, necessária e que tem um potencial muito grande de promover uma melhora nas condições de vida das pessoas e evitar que situações como essa, mais específicas de violação relativas ao poder excessivo do Estado em pontuar quem é cidadão e quem não seja de certa forma mitigada, seja de certa forma compelida que não ocorra. E quando a gente vai considerar essas legislações, né, específicas, como a legislação que criou o apartheid, o regime, né, próprio do apartheid, as leis de Jim Crow, hoje o caso dos Rohingya, né, que vai para uma direção totalmente de violação de direitos humanos, a gente também tem que considerar que não necessariamente esse valor que está sendo normatizado é da sociedade como um todo. Há também, e há que ser considerado, essa desvirtuação daquilo que seria considerado o valor. Não é todo valor que tem que ser normatizado, principalmente quando esse valor ele não expressa a vontade, não expressa os anseios de determinada sociedade. Por exemplo, quando se cria uma lei de segregação racial como o apartheid, está se privilegiando, está se promovendo a normatização de um valor, de um interesse próprio das populações brancas de origem europeia. Não se promove e nem se incluiu e nem se inseriu, claro, porque não eram nem sequer considerados cidadãos dotados de direitos políticos os negros, não foram inseridos nas políticas que criaram o apartheid, por exemplo. Então, dessa forma, é interessante, é importante e relevante pensar no direito nesse sentido, pensar com o direito como produto, né? E sempre pensar que o direito é objeto e seu significado é determinado por significadores. Antes de a gente olhar para o objeto e para o significado, a gente também tem que olhar para os significadores. Quem foi que estabeleceu, quem foi que normatizou determinado valor numa norma? E porque toda essa situação, por causa de todos esses elementos essenciais de direitos humanos, eles são importantes e são relevantes para a construção de respostas e ferramentas que efetivamente vão proteger a dignidade da pessoa humana, porque esse é o seu principal valor, essa é a sua principal base. Outro ponto importante para a gente poder abordar seria o ponto referente às regras de Nelson Mandela. Toda a situação que Nelson Mandela foi submetido enquanto encarcerado, ao trabalho forçado que ele foi submetido, isso não passou e ficou apenas como uma página, como um momento na sua vida, em sua biografia. Tudo que foi experimentado, tudo aquilo que Nelson Mandela, enquanto ser humano, foi privado, né, dos seus direitos humanos mais básicos, eles influenciaram e trouxeram luz para a realidade dos encarcerados, né, para a necessidade de se ater a toda essa situação referente aos sistemas prisionais. Será que essas pessoas que estão encarceradas estão tendo seus direitos respeitados, os seus direitos humanos? Né? Na sua dignidade, a dignidade da pessoa humana está sendo a base para o desenvolvimento de qualquer dessas atuações? De antemão, já se estabelece que não. O sistema prisional, e aí usando-se como exemplo o Brasil, é um local de constantes violações dos direitos humanos. Né? E usando a história, toda a realidade, toda a situação que o Nelson Mandela foi submetido, a ONU, em 2015, através da Resolução 70/175 da Assembleia Geral, estabeleceu aquilo que ficou conhecido como regras de Nelson Mandela. O que são essas regras de Nelson Mandela? Essas regras de Nelson Mandela, elas são regras mínimas de tratamentos voltadas às pessoas que estão reclusas, que estão encarceradas. O objetivo principal dessas regras é de salvaguardar a dignidade da pessoa humana desses indivíduos. Elas não pretendem, de forma alguma, propor um modelo prisional, mas sim trazer, enunciar princípios e boas práticas para o tratamento das pessoas que estão privadas de sua liberdade, entendendo que, por mais que elas estejam privadas de sua liberdade de forma transitória, são indivíduos, são seres humanos e têm a sua dignidade e devem, claro, merecem ter a sua dignidade preservada. Das regras de Nelson Mandela, a gente pode destacar algumas regras específicas. São várias regras divididas em eixos temáticos que vão dizer respeito a situações específicas da vida prisional, como, por exemplo, higiene pessoal, acesso à saúde, vestimenta. No entanto, eu trago para título de exemplo algumas das regras que são mais relevantes, né? Algumas das regras que vão, na verdade, concentrar pontos essenciais para o desenvolvimento e para a aplicação dessas regras no sistema prisional, nos sistemas prisionais.
A primeira delas, que é a regra número 1, né, que é a regra mais básica, é respeito à dignidade do ser humano, de forma que é vedada toda tortura ou qualquer outra pena e tratamento cruel, desumano ou degradante, incluindo, por exemplo, trabalhos forçados. É importante não se confundir trabalhos forçados, né, com aquele trabalho desenvolvido para a remissão da pena, mas um trabalho que seja desenvolvido unicamente para penalizar. Realmente vai de encontro, por exemplo, às regras, né, estabelecidas pela Organização das Nações Unidas para o tratamento dessas pessoas em situação de cárcere. Além disso, é importante também citar a regra número 2. Não deve haver de forma alguma discriminação no âmbito prisional. Discriminação por causa de raça, cor, sexo, orientação sexual e por aí vai. Isso porque os sistemas prisionais, eles são locais em que são construídos, e o sistema penal, claro, como um todo, são elaborados, são construídos, consideram essas especificidades. Então, considera-se que todo encarcerado, né, faz parte de uma massa, né, de pessoas que estão privadas de sua liberdade, mas sem considerar muitas vezes algumas especificidades culturais, raciais, né, de forma que muitas vezes a atuação, né, do Estado, dos administradores do sistema prisional, viola e discrimina, né, na medida em que, por exemplo, deixa de atender alguma necessidade religiosa, alguma necessidade cultural, por exemplo, no caso dos indígenas, alguma necessidade relativa, por exemplo, ao gênero do indivíduo. Muitas vezes o indivíduo transgênero que é encarcerado, por exemplo, indivíduos que são de outro gênero, enfim, várias situações que podem incorrer nessa discriminação. Além disso, né, também é importante citar a regra número 4, que ela traz que os objetivos da pena eles vão ser realmente direcionados a impossibilitar, né, a reincidência, tentar de todas as formas possíveis vedar e impossibilitar a reincidência e assegurar a reintegração. Mas a reincidência, o impedimento da reincidência voltado na reintegração desses indivíduos. Além disso, é importante também citar a regra número 11, né, que ela traz que as diferentes categorias de reclusos devem ser mantidas em estabelecimentos prisionais separados. Deve se respeitar, por exemplo, a divisão entre estabelecimentos femininos e estabelecimentos masculinos, né, e dentro desses próprios estabelecimentos criar também subdivisões para fazer uma detenção mais específica para se evitar, por exemplo, uma punição por parte dos outros encarcerados, né, dos outros presidiários, né, que vão muitas vezes por meio da força tentar aplicar alguma penalidade, a depender do crime que a pessoa tenha antes de ingressar no sistema prisional tenha realizado. E por último, a regra número 19. A regra número 19, ela já vai voltar em direção, ela já vai se voltar para as necessidades específicas desses encarcerados, necessidades já voltadas para o seu aspecto do dia a dia. Por exemplo, a regra 19 diz especificamente a respeito do vestuário, né? Deve-se haver um vestuário que não cause, por exemplo, nenhuma humilhação e nenhuma degradação ao encarcerado. Na medida em que uma pessoa que né, é de uma religião específica, que precisa, por exemplo, de um determinado adereço, de uma determinada peça de vestimenta específica para desenvolver as suas atividades religiosas, tem acesso a isso, né, desde que, claro, se enquadre no limite da razoabilidade. Enfim, são várias situações que as regras de Nelson Mandela trazem para um melhor desenvolvimento, uma melhor aplicação e para, claro, a garantia da dignidade da pessoa humana dentro do sistema prisional. O não cumprimento dessas regras pode, por exemplo, ensejar numa violação de direitos humanos, isso sem dúvidas, mas uma violação de direitos humanos que pode também penalizar o Estado, na medida em que o Estado é o responsável por garantir o cumprimento e garantir condições para que o indivíduo que esteja privado de sua liberdade não seja também privado de sua dignidade. Por exemplo, no caso do Brasil, tem duas situações muito específicas que precisam ser pontuadas a respeito do encarceramento. A gente tem, por exemplo, um julgado na Corte Interamericana de Direitos Humanos, um caso específico, é o caso Plácido Sá Carvalho versus Brasil, em que foi constatada a violação do Estado brasileiro, né, aos direitos humanos de um determinado grupo de encarcerados, né, que estava nessa penitenciária de Plácido Sá Carvalho, e fez isso com base nas regras de Nelson Mandela. Na medida em que estabeleceu que o Brasil descumpriu a regra número 19, específica do vestuário, e seguintes ao não conceder condições mínimas para esses encarcerados, negando, por exemplo, acesso à alimentação, acesso à saúde, na medida em que não disponibilizava procedimentos, medicamentos, tratamentos na necessidade que os encarcerados tinham, enfim, diversas situações. Ainda sobre esse caso, no âmbito interno, o STJ, por exemplo, e claro, pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, com influência da Corte Interamericana de Direitos Humanos, começou também a contabilizar cada dia de pena em dobro,
desses indivíduos, já que eles estavam submetidos a essa situação de encarceramento com violação de seus direitos humanos. Além disso, o STF já reconheceu, no caso do Brasil, um estado de coisas inconstitucional, né, com uma violação estrutural e recorrente dos direitos humanos das pessoas encarceradas, né? Então, esse estado de coisas inconstitucional se estabelece na situação de encarceramento, na situação do sistema prisional brasileiro. Ante toda essa situação, os direitos humanos são a ferramenta mais relevante para coibir o avanço de medidas como o apartheid, outras legislações, outras normativas, outros regimes e situações de direito que ocorreram e que ainda ocorrem. Os direitos humanos são relevantes na medida em que partem da dignidade da pessoa como valor absoluto. A dignidade da pessoa humana é o limite para a atuação do Estado, a atuação dos próprios indivíduos, né, que muitas vezes exercem esse poder em direção à violação dessa dignidade. Os direitos humanos, eles são a melhor ferramenta. E, considerando todo esse arcabouço político-cultural que, unido, formam os direitos humanos, a gente poderia, em muitas situações, evitar que regimes, que normas sejam estabelecidas tendentes a essa violação.